Olá, esse é o canal do Cabeleiro em Pé e a gente te deseja as boas-vindas. Conversando em Pé, espaço para papos curtos, sobre temas que podem ser discutidos rapidinho, bebendo uma água, um suco, um vinho, em pé mesmo e em qualquer lugar. Hoje a gente vai falar de 3 mitos super propagados sobre No Poo e Low Poo e a gente quer saber se você já esteve no YouTube antes, porque se você já assistiu algum vídeo no YouTube antes, você sabe o que eu vou dizer agora. Você já curtiu esse vídeo, já compartilhou esse vídeo com alguém, já se inscreveu no nosso canal? Se não, aproveita esse momento para deixar o like e curtir os 3 mitos que a gente tem para trazer para vocês hoje aqui. O primeiro mito é: sulfatos são proibidos para Low Poo e No Poo. Eu tenho certeza que você já ouviu um montão de gente dizer que sulfatos são proibidos para Low Poo e No Poo. Mas será que eles são proibidos mesmo para Low Poo e No Poo? Na verdade, essa generalização está incorreta. A gente não pode dizer que sulfatos são proibidos para No Poo e Low Poo. Por quê? Porque eles são proibidos em uma função específica, que é a função de limpeza. Então, os surfactantes sulfatados, como o sódio laurete sulfate, como o sódio lauril sulfate, são proibidos em fórmulas de shampoos. Isso mesmo. Condicionadores com sulfato, máscaras com sulfato não são proibidas para Low Poo e No Poo. Por quê? Porque os sulfatos nas fórmulas de condicionadores, de finalizadores, de cremes para pentear, eles são usados em uma função chamada emulsificante. Os emulsificantes, eles são substâncias que garantem que ingredientes que não se misturam normalmente fiquem em uma fase só. Os surfactantes aniônicos, caso dos sulfatos, não são os emulsificantes mais comuns de serem usados em condicionadores, mas eles podem ser usados sim, e é por isso que às vezes a gente encontra um sódio laurete sulfate, um sódio lauril sulfate lá no finalzinho de uma composição de um condicionador. Isso não faz dele um condicionador proibido para No Poo e Low Poo, tá? Os sulfatos nos shampoos são proibidos para No Poo e Low Poo. Já em condicionadores, máscaras e outros produtos de finalização, não. Vamos para o próximo mito? O próximo mito é: derivados de petróleo são proibidos para Low Poo e No Poo. Será que é verdade isso? Será que derivados de petróleo são proibidos para No Poo e Low Poo? É muito comum também a gente ouvir, né? São proibidos para No Poo e Low Poo os sulfatos e os derivados de petróleo. Mas a verdade é que nem todos os derivados de petróleo são proibidos para No Poo e Low Poo. No Cabeleiro em Pé, a gente cita 2 autoras para falar a respeito dos petrolatos e por que é que os derivados de petróleo não são proibidos para Low Poo e No Poo, e sim determinado tipo de derivado de petróleo. A gente está falando aqui da Lorraine Massey, que é a autora do Manual da Garota Cacheada, e da Audrey Davis Sivazotti, que é a autora do The Science of Black Hair. As 2 autoras vão falar a respeito dos oclusivos derivados de petróleo, ou seja, os óleos derivados de petróleo, como parafina líquida, como petrolatum. Esses derivados de petróleo que são usados em função oclusiva, eles cobrem o fio e, em função disso, eles são considerados ingredientes proibidos para Low Poo e No Poo, porque a gente tem uma dificuldade de limpeza deles pelos shampoos sem sulfato. Tirando o shampoo tradicional de jogo, fica difícil fazer a higienização desses oclusivos derivados de petróleo. Mas existem diversos outros ingredientes derivados de petróleo que podem ser usados por quem faz No Poo e Low Poo, porque são ingredientes solúveis em água, são ingredientes enxaguáveis, são ingredientes que saem com o uso de co-wash, por exemplo. Quais poderiam ser alguns exemplos desse tipo de ingrediente? Olha só, a glicerina, por exemplo,
pode ter origem petroquímica. Propileneglicol pode ter origem na indústria petroquímica. Então, muitos ingredientes podem ser fabricados a partir do petróleo e que não são proibidos para Loupu e Noupu. Então, por isso a gente não pode dizer que derivados de petróleo são proibidos para Loupu e Noupu. O mais correto seria a gente afirmar que oclusivos derivados de petróleo são proibidos para Loupu e Noupu. Por último, não menos importante, petrolatos fazem mal para o cabelo, por isso eles são proibidos para as técnicas. Antes de mais nada, é importante que a gente olhe para Noupu e Loupu e faça uma distinção bastante importante. Muitas pessoas acham que o Noupu e Loupu são movimentos em prol de um estilo de vida mais saudável. E isso não necessariamente é verdade. Se a gente olha para as proibições do Noupu e Loupu, a gente está olhando para critérios que falam única e exclusivamente a respeito de estética e não de saúde. Então a gente costuma falar no Cabeleira em Pé que o Noupu e Loupu são movimentos de estética, de cosmetologia e não de saúde, não de medicina. Se você tem interesse de levar uma vida mais saudável, mais natural, você pode fazer um Noupu associado com essa sua visão, com essa sua filosofia de vida. Mas, entretanto, porém, todavia, o Loupu e Noupu não oferecem originalmente esses conselhos, essas diretrizes baseadas em saúde. O que é que o Noupu e o Loupu oferecem? Uma forma de olhar para as composições de produtos e retirar deles um agente que danifica os fios, que é o sulfato, não são os petrolatos, né? A gente não usa os oclusivos derivados de petróleo porque os shampoos tradicionais têm dificuldade de fazer a limpeza dos petrolatos depositados no cabelo. Isso não quer dizer que esses petrolatos façam mal para o cabelo. O que eles fazem é um acúmulo se a gente usa o petrolato e não usa o shampoo tradicional. Então, a ideia é de que os petrolatos não fazem mal para a saúde, muito pelo contrário. Eles são ingredientes usados amplamente, por exemplo, em produtos para bebê, em função deles serem inertes, deles serem produtos que causam pouquíssima alergia, pouquíssimas reações controversas na pele. Então, ele pode ser um ingrediente que não é bacana para o meio ambiente. Sim, ele vem de uma fonte que não é renovável, então se você quiser evitar ele por conta dele ser um ingrediente derivado do petróleo, que é uma fonte não renovável, beleza, é um motivo justo para evitar. Eu uso o shampoo Loupu, ok, é justificado também porque a gente percebe na prática que ao utilizar petrolatos e usar um shampoo mais suave, a gente acaba percebendo o cabelo sujo, mesmo depois de lavar, né? A gente percebe o cabelo pesado, o cabelo realmente com indícios de um acúmulo de resíduos. E uma terceira via é o Noupu. Se eu nem uso shampoo, é muito complicado fazer o uso de produtos com petrolatos, porque a gente percebe ainda mais rápido a formação desse sobreacúmulo dos resíduos dos oclusivos derivados de petróleo. Resumindo então, os sulfatos não são proibidos para Loupu e Noupu, os sulfatos são proibidos em shampoos para Loupu e todos os shampoos são proibidos para Noupu. Os derivados de petróleo não são proibidos para Loupu e Noupu. Os derivados de petróleo oclusivos são proibidos para Loupu e Noupu. E os petrolatos não fazem mal para o cabelo. O motivo pelo qual eles são proibidos para Loupu e Noupu é a dificuldade que os higienizadores suaves têm de lidar com os resíduos deixados por esses ingredientes no cabelo da gente. Se você quiser saber mais mitos sobre Loupu e Noupu, aproveita que a gente vai te passar uma dica quentíssima agora. Você realmente entende de Loupu e Noupu? Quer descobrir mitos sobre as técnicas espalhadas por aí?
O Cabeleira em Pé, com a ajuda da Liga das Crespas e Cacheadas, disponibilizou para você um e-book com 10 mitos sobre low poo e no poo para você descobrir se está seguindo as técnicas de forma correta. Use o link disponível na caixa de descrição e baixe esse e-book gratuitamente. Não perca! A gente queria agradecer a presença de vocês aqui. Se você não é inscrito no canal do Cabeleira em Pé ainda, aproveita essa bolinha que vai aparecer agora aqui, aperta em se inscrever, não esquece de deixar seu like, se quiser compartilhar esse vídeo com alguém também é bacana, e aproveita que o cabeleiroempé.com.br tem posts novos todas as terças e sábados, respectivamente às 15 e às 10 horas. Até mais!